Dr. Márcio Oliveira, médico intensivista, pediátrico e neonatal. Estamos dando sequência ao a nossa trilogia de vídeos. Esse é o nosso segundo vídeo e falaremos hoje sobre cuidados neonatais e aleitamento materno. Então eu queria que o Dr. Márcio nos desse algumas dicas sobre aleitamento materno. A gente agora vai dar continuidade a um tema que já foi abordado na primeira vez, né? Que a gente estava falando que quando você tem uma mama que ela é preparada para o aleitamento, isso é um facilitador que acontece, então, para que ocorra o correto manejo do aleitamento materno. Então, uma das coisas que a gente tinha que ter em mente, Denise, né, que as mamães, futuras mamães e pessoas como o papai, como a vovó tem que ter na sua cabeça, né, é que o aleitamento materno ele exige algumas coisas da mamãe, como por exemplo manter a mama hidratada, né? Nós sugerimos já uma vez passada que se fosse usado uma substância que é a lanolina, que é facilmente encontrada, que não deixa sabor, não deixa cheiro e por isso... Uma dúvida frequente, desculpa interromper, mas a mama deve ser limpa, asseada, removida a lanolina? Quais são os cuidados em relação à limpeza? As mães ficam muito neuróticas com isso. É uma excelente pergunta, tá? Então, a mama ela deve ser asseada, ela deve ser sempre limpa. A mama, por ser um local, por ser uma parte do corpo que ela fica escondida, ela fica então sempre quente, ela fica sempre úmida e ela fica sempre em lugar escuro. E isso propicia o aparecimento de fungos. Então, a mama tem que ser limpa para que isso não apareça, para que não venha a ocorrer o surgimento de fungos e isso prejudicar o aleitamento materno, causando, por exemplo, rachaduras no bico da mama, né? Denise, uma das perguntas mais comuns que eu ouço no consultório é que a mãe chega e fala para mim assim, olha, doutor Márcio, eu não consigo dar de mamar porque o meu leite é fraco, o meu leite não sustenta o bebê. E aí a vovó, a titia ou uma outra pessoa qualquer que tem um intuito maravilhoso de ajudar, de querer cuidar, vem e fala pra gente o seguinte assim, não doutor, eu dei uma mamadeirinha, dei uma engrossadinha na mamadeira do leitinho lá da vaca ou do leite, de um leite qualquer, socou na boca da criança, a criança pá, dormiu, que é uma beleza. Isso aí esse leite sustentou, tá bacana. Isso é correto? Resposta, não. A primeira pergunta, Denise, respondendo a primeira pergunta é o seguinte, não existe leite fraco. O leite ele é sempre adequado para aquele bebê. Então, entenda você o seguinte, a vaquinha, quando ela produz o leite dela, ela produz o leite dela especificamente para o filhinho dela, que é um bezerrinho que nasceu com 50, 60 quilos lá no pasto. A mamãe também produz um leitinho que é específico para o filhinho dela, que nasceu com 3 quilos. Então, no leite da mamãe e no leite da vaca existe, Denise, a mesma proteína, né? E essa proteína, ela tem na vaca este tamanho, porque ela é feita para o filhinho dela, que tem 50 quilos. E a mamãe também produz uma proteína igualzinha, a mesma proteína do leite. Só que da mamãe é desse tamanho, porque o filhinho da mamãe nasceu com 3 quilos, 3,5 quilos. Então, o que acontece, Denise? Quando a mamãe dá o peito para o neném vem, suga o peito da mamãe. Como ele mama, aquela proteína ela é adequada para ele, ele digere rapidamente aquela proteína, porque ela é adequada para o tubo gastrointestinal desse bebê. E como ele digere rapidamente, o que acontece, Denise? Ele faz o esvaziamento gástrico rápido, sente fome novamente. Então, por este motivo, o bebê, Denise, ele pode ficar no peito da mamãe por até 18 horas, em média, por dia. Dessa maneira, Denise,
as pessoas chegam no consultório, as mamães chegam no consultório e falam para mim assim, eu dou mamar e nunca sustenta. Então o que acontece? Ela tem a sensação que não sustenta porque o aleitamento materno, a gente diz nos cursos de aleitamento materno que a ordem do aleitamento materno ela é em livre demanda. Quer dizer, o bebê mama o quanto ele quiser, ele mama o quanto ele aguentar. E aí o que acontece? Como o leite materno é específico para o tubo gastrointestinal desse bebê, ele vai ser digerido rapidamente, vai ter um esvaziamento gástrico rápido e ele sente fome mais uma vez. Então, Denise, o que eu queria deixar claro é que não existe leite fraco. O leite ele é específico. Quando a gente dá um outro tipo de alimento qualquer para o bebê, que não é o leite materno, aquela proteína do leite, eu disse que ela é a mesma, só que a da vaquinha é a mesma configuração química, tem os mesmos aminoácidos. Porém, a da vaquinha ela tem este comprimento e a da mamãe tem esse. Quando o leite da vaquinha chega no estômago do bebê, o que acontece, Denise? O contato com o ácido gástrico que o bebê tem, que nós temos, que precisa ter, que favorece a digestão, ele forma então um coágulo grosso, então de difícil digestão. Então essa criança, porque está cansada, dorme. E parece satisfeita. Uma outra coisa importantíssima para se dizer, Denise, ainda falando do tema aleitamento materno, é que somente porque a mamãe colocou o bebê no peito para sugar, quando o bebê suga, quando ele abocanha o peito da mamãe e ele suga esse leitinho, só o fato dele sugar, ele está exercitando toda a musculatura de base de língua, de face, de orofaringe, e com isso você faz um exercício, na verdade, que é como se fosse uma academia, que é como se fosse uma fisioterapia. Então você fortalece essa musculatura, Denise, e você previne problemas de fala, problemas de dicção, problemas de coordenação motora, problemas de coordenação motora fina, isso para o resto da vida dessa criança, tá? Então, até os 6 meses, só leite materno. Lavou, tá pronto. Lavou, tá pronto. Sem falar, Denise, que além do que, de 0 a 6 meses, a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela recomenda única e exclusivamente aleitamento materno. Mas isso por quê? Porque o leite da mãe, ele contém todos os nutrientes necessários para que o bebê se desenvolva. Até 6 meses de idade, o bebê não precisa de água, ele não precisa de chazinhos, ele não precisa de mais nada além do peito, somente o peito da mãe. Claro que quando isso é possível, né? A partir dos 6 meses, Denise, existe então um calendário chamado calendário alimentar. Que nós vamos entrar no nosso próximo vídeo. No nosso terceiro vídeo. No nosso terceiro vídeo. Agora me fala uma coisa que eu achei ótima a questão da livre demanda e como iricotiana, um dia nós vamos falar disso. Eu gostaria muito que o Dr. Márcio falasse para nós a respeito do olho no olho, mamãe e bebê. Bom, esse é um tema, Denise, que é um tema que chega a ser poético, é uma coisa assim linda de se falar, né? Porque realmente a natureza ela promove uma poesia, né? Quando o bebê vai ao peito da mamãe, somente o peito ele deve ser dado para o bebê num ambiente que proporcionalmente não tenha nenhum barulho. Por quê? Só porque ou tenha pouco barulho, porque só pelo fato do bebê, da mamãe ouvir o bebê deglutir, esse barulhinho quando a mamãe ouve da boquinha do filhinho dela, ele manda uma mensagem referente para o cérebro da mamãe, que fala para a mamãe assim, olha, produz mais leite. E você vê a mama contralateral, a outra mama, pingando leite, porque ela produziu mais leite. Somente, Denise, porque a mamãe colocou o bebê no peito. E o fato dela colocar no peito, que existe uma maneira correta também de se colocar no peito, como é que se coloca? A barriguinha do bebê sempre será junto com a barriguinha da mamãe. Dessa maneira, você vai formar um ângulo onde a cabeça do bebê abocanhe corretamente o peito da mamãe.
Nunca a mamãe vai até o bebê. Sim, ela traz o bebê até ela, porque senão a coluna dela não aguenta. Ela deve ter sempre, de preferência, uma almofada perto dela, onde ela possa apoiar os braços dela, né, para o braço não cansar, ou em casos onde tem a possibilidade dela ter uma cadeira específica para isso, que não é necessário, mas quando tem esse conforto, se possível, é bem bacana. Então, quando o bebê está posicionado corretamente, barriga com barriga, abocanhar o peito da mamãe, ela forma com ele um ângulo matemático mesmo, onde ela consegue olhar olho no olho. E isso é uma poesia, porque o olho no olho da mamãe com o bebê manda uma mensagem aferente para o cérebro da mamãe, falando assim, olha, produz mais leite. E a mama contralateral produzirá mais leite. Você vê a mama pingando. Então, e aí, mamou, ficou satisfeito, deu uma descansadinha, outra mama? Não pode ser outra mama. Olha que erro comum que acontece, que as mamães perguntam muito no consultório. Deve dar a mesma mama? Deve dar outra mama? Não. O neném, ele vai mamar, daqui a pouco ele cansa, né? Porque, como eu já disse, ele pode ficar até 18 horas por dia no peito da mamãe. Isso no período neonatal, no primeiro mês de vida. A partir do segundo para o terceiro mês de vida, a própria fisiologia do corpinho do bebê vai adaptando ele até que a mamada chega a ficar de 3 em 3 horas. Mas quem decide isso é o bebê e não sou eu. É o bebê e não é a mamãe. Perfeito. Portanto, quando ele deu aquela primeira mamada, e ele cansou, a gente bota ele para rotar, tem que se colocar para rotar, isso não é uma lenda, isso é uma verdade. A gente coloca ele para rotar, põe ele para dormir. Como que a gente põe ele para dormir, Denise? A maneira correta pela Sociedade Brasileira de Pediatria é sempre com a barriguinha. Que belezinha, barriguinha para cima para evitar vômito e coisa desse tipo. Não, porque na verdade, quando você coloca ele de barriga para baixo, o próprio peso do bebê empurra o conteúdo gástrico e é possível que ele regurgite e venha broncoaspirar com isso. Mas isso é um outro tema, é um tema longo. A mamada deve ser na mesma mama, porque a mamãe ela tem 2 tipos de leite. Um leite que é rico em gordura e um leite que é rico em proteína. O leite que é rico em proteína, a gente chama de leite anterior. Ele sai quando o bebê começa a sugar. Se quando o bebê dormiu, parou para descansar, eu colocar na outra mama, ele vai mamar a proteína da outra mama e nunca vai chegar na gordura. E é a gordura que quando chega no estômago do bebê causa a sensação de saciedade. E chega, eu não quero mais. Entendeu? Não sou eu que delimito, não é a mamãe que delimita o tempo que o bebê ficará na mama. Quem delimita é ele. Dá vontade de ficar conversando aqui horas sobre o assunto. Primeiro que é um assunto muito interessante, eu acho que vai ajudar muita gente. E depois pela delícia de ouvir você falando e os sons onomatopeicos que você produz imitando o bebê, muito legal. Então, muito obrigada, Dr. Márcio, e até a próxima. Obrigado a você, Denise. Obrigado pessoal de casa por estar prestigiando. Só que a gente quer, a intenção do que eu tenho no meu coração, que eu sei que é uma coisa em comum que nós temos, é de esclarecer as coisas, de levar a informação correta, científica, de uma maneira que todo mundo possa entender bem. E qualquer dúvida, a gente está aqui.